Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garipeiros da Luz. É com muita alegria que aqui retornamos para nosso encontro semanal, que consideramos o encontro de família, o encontro principalmente com Jesus, é Jesus no lar. Recebermos Jesus em nossos corações, em nossos lares, Ele chegar, sentar conosco para nos ajudar no entendimento dos seus ensinamentos. Não vamos esquecer o recipiente com água fluidificada. Os guias espirituais, eles vão fluidificar a água durante o nosso estudo. Então nós vamos fazer a leitura preparatória, livro Vinha de Luz, o Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier. É a mensagem 103. Perante a multidão. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 13. A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som como de um vento veemente e impetuoso, e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, desce até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de preservarem a divina luz. Realmente, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão o trabalho, acusando-te de bêbado. Criticar-te-ão as atitudes, chamando-te covarde. Escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envilecimento, a tua consciência significa incapacidade, a tua fé será interpretada à conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças, onde se acotovelam os homens e mulheres ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Essa reflexão de Emmanuel, como sempre, diz respeito ao desempenho daqueles que decidem por trabalhar na seara do Senhor. Encontrarão muitos desafios, muitos atropelos, mas é necessário persistir e aperfeiçoar as qualidades para que possamos melhor servir ao Mestre. Vamos fazer a nossa prece inicial, elevando nossos corações ao alto, nossa mente, para que os guias espirituais venham até nós. Jesus,
Mestre incondicional de nossas vidas, estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Deus, nosso Pai, em vosso nome. Em nome dos guias espirituais para o nosso Evangelho no lar, trazemos nossos corações desejosos de aprender os vossos ensinamentos. Inspira-nos, Senhor, ao entendimento das leis divinas, dos desígnios do Pai, ao entendimento da vossa mensagem libertadora, e nos fortalece para que tenhamos bom ânimo, perseverança, de persistirmos no bem, persistirmos em nossa caminhada terrena para vencermos as nossas más inclinações. Permanece conosco, Senhor Jesus. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, meus irmãos, hoje vamos encerrar o 9º capítulo que se refere aos bem-aventurados, aqueles que são brandos e pacíficos. E hoje é o item 9, mais uma instrução. Dessa vez é o espírito Hanemi. Desculpe se a pronúncia não está certa. Hahnemann, acho que é essa, Hahnemann. E ele nos fala exatamente de algo muito sério, muito grave, que é a cólera. A cólera que ainda se manifesta no cenário terreno, nas cenas urbanas. Então, são cenas coléricas tão frequentes, né? E ele começa dizendo que o orgulho leva o homem a se sentir mais do que é, a se sentir melhor, superior ao seu semelhante, né? Ele, quando se sente ferido por qualquer coisa, por menor que seja a contrariedade, ele expressa atitudes rudes, atitudes grosseiras, como a represália, certo? E é causadora de muitos danos orgânicos, mentais, emocionais, né? Que atinge aquele que a cultiva, porque constitui um comportamento, inclusive, antifraterno. É um traço que ainda nós trazemos da época primitiva, essas expressões mais grosseiras, aquela época que éramos primitivos e que éramos só instinto. Então a gente tinha o instinto de autodefesa e a tudo a gente queria se defender, atacar e destruir. Ainda trazemos essas reminiscências desse período, por quê? Porque durante as nossas encarnações ainda não conseguimos vencê-las. Daí as expressões coléricas que nós presenciamos, muitas vezes, quem sabe, até nós mesmos somos surpresos com a reação que a gente tem, uma reação que a gente achava que não ia mais ter, né? Tem aquele ditado, não mexa comigo, certo? Quem fizer comigo faça bem feito, porque faz só uma vez. Quer dizer, as pessoas se arvoram de que são capazes de um revide, né? Capazes de uma represália. Em nossa condição de espírito imortal, a cada momento tudo se transforma. Então, a ilusão, se agarrar a coisas, se agarrar a situações e até mesmo as pessoas naquele momento. Porque tudo é muito dinâmico, tudo passa, tudo se transforma. A nossa impaciência e irritabilidade, elas são fatores que ameaçam a vida espiritual, a vida orgânica, física de todos nós. Porque a irritação e a impaciência é uma fagulha emocional que pode gerar incêndios avassaladores. É claro que a gente não vai ficar friamente assistindo a erros, enganos, falsidades. Não é isso. Mas nós temos que
não nos deixar envolver por essas situações, e é preciso pensar que a cólera, a irritação, os gritos, os gestos, ou então as agressões verbais, que é muito comum, as agressões físicas, não vão resolver jamais nada. Pelo contrário, pode até piorar. Quantos fatos a gente já presenciou em nossa vida de pessoas que não souberam lidar com a situação e essas pessoas ocasionaram danos, prejuízos imensos. A gente vê hoje em dia que as pessoas se agridem com a maior facilidade. A gente vê constantemente na mídia, inclusive atingindo pessoas que se querem bem, afetos. Quem não já viu situações, né, de feminicídio? Eu presenciei vários na minha vida, na minha profissão. Mas teve um que era assim, na minha convivência, eu conhecia mais de perto, que a mulher ela estava cansada da vida que levava, né? Porque era violência doméstica, né? Empurrão, beliscão, tapinha, agressão verbal, e ela quis se separar. Ela não aguentava mais. E o marido ferido, o marido contrariado, porque não queria, até porque se fosse ele tomando a posição, né? Era outra coisa. Mas ela soava assim como ele fracassado, né? Perdedor, essas coisas do machismo. E ele simplesmente executou a mulher, sem chance nem de correr. Descarregou o revólver, deixando 3 filhos. O egoísmo era tanto, a violência era tanto que não pensou nos filhos. 3 filhos pequenos. Um horror. Isso a gente vê frequentemente. Dentro de casa, né? Quando tem uma pessoa colérica, uma pessoa dessa natureza, a pessoa chega, chuta os objetos, bate no animal doméstico, quebra as coisas. Isso quando também não agride as pessoas que ali estão, né? Ainda tem isso. Então, meus amigos, a cólera não é coisa do passado, não. Ainda existe no nosso cotidiano. Porque a tal coisa, errar é humano, né? Todo mundo erra. Então, se todos nós cometemos erros, por que quando outras pessoas agem cometendo seus erros, a gente tanto se revolta e fica agressivo e fica colérico, né? Por quê? Se é uma coisa que nós também temos os nossos momentos de desequilíbrio, a gente escorrega, a gente cai, né? E se levanta e respira fundo e quer prosseguir. Por que a gente não age da mesma forma? Seguindo o ensinamento de Jesus, fazer ao próximo o que queremos que seja feito. Então, a cólera, ela é uma situação que ela vai gerar discórdia, intrigas, rancor, sentimento de vingança e como a gente já falou, tragédias, né, que poderiam ser evitadas. Provavelmente, se o colérico, ele, depois que o sangue esfriasse, ele se visse a si próprio, ele iria ter medo dele, iria ficar até indignado, né? Iria talvez assim, com vergonha, não sei, mas se bem que a maioria tenta justificar o seu desatino. É porque o sangue me ferve, vai para a cabeça, me ferve, é o meu temperamento, eu tenho um corpo muito cheio de energia, então quando eu saio do prumo, faço dessas coisas. Ora, o corpo, nós somos espíritos, o corpo é uma vestimenta. Quem comanda o corpo é o espírito. Então, é o espírito que é grosseiro, é o espírito que é colérico.
não é o corpo. Até mesmo aquele corpo linfático, se o espírito for um espírito, vamos assim dizer, violento, ele não será brando não, pelo fato de estar no corpo frágil, de jeito nenhum. Porque o ser espiritual, ele pensa, ele age, ele é quem comanda esse instrumento que nos serve de esteio para a evolução. Então, quem age assim, dessa forma, querendo justificar, ter uma justificativa para os seus atos agressivos, é alguém que ainda não tomou consciência das suas consequências. E às vezes diz assim, por que eu? Por que eu vou agir diferente se os outros fazem tudo isso? Eu vou ter que tolerar e não fazer? A nossa ignorância. Porque como espíritos, nós sabemos que nós somos construtores da vida. Nós somos herdeiros de nós mesmos, porque aquilo que nós realizamos, construímos no hoje, nós vamos herdar amanhã. E o hoje nos chega com o efeito do que nós construímos lá nas vidas passadas. Então, se a pessoa, o indivíduo, tem essas suas fraquezas, imperfeições, inferioridades, ele precisa tomar consciência e ter todo o empenho, toda uma vontade para modificar, para se melhorar. Ser contrariado e terminar assim em uma reação grosseira, violenta, destruindo, inclusive, os seus semelhantes. A gente hoje em dia vê coisas banais terminando em grosseria. É o pai violento que chega em casa por seus problemas, mas que a criança vai para ele perguntar alguma coisa ou está chorando, ele bate e a criança morre, espanca, perde o controle. O mesmo acontece com relação aos filhos que não têm paciência com seus idosos. Por quê? Porque dá trabalho, porque pergunta demais, pergunta a mesma coisa 1000 vezes. Se esquecem do passado de dedicação, de renúncia que eles tiveram. Ah, mas meu pai foi omisso, foi muito negligente. Pai e mãe merecem todo o cuidado, todo o amor, todo o respeito pelo fato de nos ter dado a vida. Não importa se foram negligentes, se nos abandonaram. Nos deram a vida, nos possibilitaram um corpo para que nós pudéssemos reencarnar. A bênção da reencarnação. E os erros do outro não justificam o nosso. A gente vê, é uma coisa impressionante. A pessoa fica contrariada, a pessoa tem uma crise e começa a agredir o outro verbalmente, começa a insultar, a denegrir o outro. Isso em público, em rede social. São pessoas agressivas, violentas. Dias atrás teve um caso de um médico que estava, acho que numa farmácia, numa loja, não sei. Quando chegou no caixa, a moça disse: Senhor, o senhor está sem máscara, por favor, ponha. E ele disse: não vou colocar não. Eu coloco se quiser, mas é lei. A minha lei quem faz sou eu. E bateu na moça. E parece que ela saiu do lugar e ele foi atrás para bater. Gente, pelo amor de Deus. Nós progredimos materialmente, nós progredimos intelectualmente, mas não progredimos espiritualmente. Espiritualmente, moralmente falando, nós estamos muito atrasados. Nós estamos muito animalizados. Os animais têm um controle da própria natureza porque não têm o raciocínio, né? Eles só atacam o outro se sentir ameaçado ou se tiver com fome. Ele não sai matando de forma indiscriminada, não.
Ele escolhe um alvo e vai até lá. O ser humano não. Tem raciocínio, tem inteligência, pensa, mas os seus sentimentos são instintivos. Estão muito ainda aquém, muito lá atrás na escala evolutiva. E isso é necessário que a gente pense, tome essa consciência, reflita isso com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos netos, com quem a gente possa. Nós vamos encontrar muita resistência. Lembro de um primo que a gente conversando, ele muito raivoso, muito vingativo, quando a gente falou de perdão, eu não vou perdoar não, de jeito nenhum. A gente está falando, né, dos espíritos que chegam desesperados, muitas vezes porque prejudicaram e querem perdão. Ele diz, pois nenhum venha me pedir perdão, porque eu mando que vá para lá no mundo espiritual, como você diz, ele dizendo, lá onde haja dois sofrimentos. Não vou perdoar não. E é isso que nos acontece e nós presenciamos em nosso cotidiano. Então, é necessário essa nossa consciência, esse autoconhecimento. Consciência, autoconhecimento para ter vontade de mudar, certo? Então, não significa também, achei interessante a colocação de um espírito quando ele diz que a gente não pode minar as emoções, porque isso é impossível, né? As emoções são importantes em nossa vida, mas é necessário canalizar as nossas emoções de forma construtiva, controlando as emoções negativas e expandindo as positivas. Isso ocorre através da educação espiritual, que funciona como filtro das nossas emoções. As emoções existem, nós temos emoções. O que acontece é que a gente dá pouca importância às emoções positivas e alimenta as negativas. E é para ser o contrário. O autoconhecimento para saber exatamente e se identificando como nós somos e ter toda uma força de vontade para aumentar, canalizar as nossas emoções do bem de uma forma construtiva, para eliminarmos as emoções negativas. Esse é o objetivo, um dos objetivos da nossa encarnação. Dominar a cólera é sem dúvida um desafio que requer nossa vontade de transformar, como já dissemos, as energias que eliminamos de modo a torná-las mais serenas, dosando assim as nossas reações ante aquilo que nós podemos fazer, dosar as emoções ante aquilo que nos contraria, certo? Somos contrariados, então temos que dosar, tornar as nossas emoções mais serenas, usando da paciência e da resignação. A cólera, ela reside exatamente no orgulho, né? O orgulho ferido, né? A pessoa que se fere por tudo, porque se acha melhor do que todos, e dessa forma, esse orgulho ferido que vem junto com a vaidade, nos conduz a muitos equívocos, né? Isso tudo porque o egoísmo predomina. O egoísmo gerando o orgulho, gerando a vaidade e todas as outras deformidades morais que a criatura humana ainda possui. Então, é uma reflexão, né, que fica para todos nós, nesse mundo ainda de muitos conflitos, nesse mundo ainda muito egoísta, nesse mundo de tantos desafios, né? E de tantas contradições, né? A gente se espanta com a violência, com a agressividade, mas a gente quer muitas vezes fazer justiça com as próprias mãos. A gente quer pegar
aquele que a gente chama de bandido, espancar até a morte. Espancar mesmo, e se a polícia não chegar, e principalmente se tiver um grupo, executa. Quando a gente age com a vingança, com esse tipo de reação, nós estamos mostrando que nós temos o mesmo potencial agressivo que aquele cidadão. Quem sabe se nós tivéssemos uma experiência de vida dele, não teríamos as mesmas reações que ele tem diante da vida. Então, é necessário que cada um cuide de si, cada um cuide das suas emoções para potenciar as positivas e eliminar as negativas. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos fazer as nossas vibrações, vamos elevar nossos pensamentos ao alto, a Deus, nosso Pai, Criador, a Jesus, nosso Mestre Senhor, aos guias espirituais que constantemente nos ajudam. Rogamos a Deus, a Jesus e aos benfeitores da vida maior, em favor da paz, da união entre os povos, pelos governantes, para que tenham um trabalho de justiça social. Pelo movimento espírita, para que haja sempre coesão em torno da codificação e do Evangelho de Jesus. Que as bênçãos divinas de luz, amor, saúde e proteção sejam derramadas sobre nossas vidas e de nossos familiares abundantemente, iluminando nossos lares, nossos passos, nossos caminhos, agora e sempre. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado e glorificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Que venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que assim a vossa vontade se cumpra, Senhor, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que reine a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Agradecidos à espiritualidade por mais um estudo do Evangelho, encerramos o culto do Evangelho no lar, desejando a todos uma semana de muita paz, saúde e harmonia. Até breve.